Meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Nós iremos falar neste vídeo sobre o piso nacional do professor e na questão da obrigatoriedade dos estados em aplicá-los, tá? E como que você vai fazer essa pesquisa? Você vai olhar aí no seu contra-cheque, né, no seu holerite, para ver se o estado onde você é vinculado, servidor ou servidora pública, está pagando corretamente ou mesmo o município, que também tanto a União, os estados e os municípios são obrigados a pagar o piso nacional do professor. E o objetivo deste vídeo é complementar sempre os outros vídeos que eu trato a respeito sobre o piso nacional. Então, se você nunca assistiu sobre esse tema, eu tenho mais dois vídeos que eu trato a respeito na nossa playlist relacionada a piso do professor ou piso do magistério, tá certo? Bora lá com o tema? Vamos lá. O que diz a lei sobre o piso nacional, não é? É importante estabelecer bem claro aqui que a Lei 11.738 de 2008, ela estabelece como valor mínimo que o professor receba, né, da educação básica, receba pelo menos o piso, né, a partir de 40 horas semanais. De fato, o piso nacional do magistério ela foi criado para garantir um vencimento básico mínimo para que todos os professores da educação básica tenham esse direito. E é importante salientar que ele não inclui as gratificações e também os adicionais. Então, mesmo que o seu município, né, sua prefeitura que você trabalha como professor ou professora, foi lá e aumentou o salário geral para todos. Só que isso não significa dizer que eles estão aplicando o piso nacional. O piso nacional é conforme as regras, né? Posteriormente à própria lei, nós temos também a portaria do MEC. Cada ano eles vão estabelecer, a própria lei diz, né, essa lei de diretrizes básicas da educação, que ela trata a respeito quanto a essa possibilidade. E além disso, o Supremo Tribunal Federal, em meados de 2008, validou em relação a esta legislação. Esse piso ele é constitucional. Teve uma decisão do ministro Joaquim Barbosa, né, um ministro é, muito inteligente, muito sábio, né? Ele estabeleceu que, no seu julgado, que o piso deve ser aplicado para todos os estados e municípios. Ou seja, não tem o que ficar arrumando desculpa. Nós temos outro detalhe, né? Nós estamos em 2025 já. 2008 já faz muito tempo. Então, da mesma forma, há situações, inclusive a lei, né? A lei, ela é de 2008 e há situações em que não é aplicável o piso, né? Então, eles não têm aplicado corretamente, tanto estados quanto algumas prefeituras, então é muito importante esse vídeo para que seja um alerta. E eu vou explicar a vocês, no decorrer deste vídeo, como é que se caracteriza e por que é possível ingressar com a ação. Vamos lá. Esse caso aqui é mais um julgado interessante. Tem um outro vídeo que eu falo sobre um julgado do estado do Ceará. A prefeitura foi condenada a pagar. Tem mais um outro caso também no interior de São Paulo que fala a respeito. Acho que talvez eu já tenha falado isso por meio de vídeo. E agora, recentemente, uma decisão de 2025 que foi condenado o Estado devendo pagar, né, os valores retroativos referente ao piso nacional, porque a professora da FATEC ela recebia a menos do que deveria. Mesmo que o Estado alegue dificuldades financeiras e da não obrigatoriedade do piso, a juíza rejeitou todos os argumentos previstos na própria lei, né? Todos os argumentos, desculpa, previstos do que foi defendido na defesa deles, apresentado na defesa deles no processo. O Estado se defendeu, como qualquer outro tipo de processo, a autora ingressou com a ação, o Estado se defendeu e aí, posteriormente, a juíza deu a sentença. E a sentença foi favorável, aplicando-se o piso nacional, independentemente que se esteja cumprindo de imediato o reajuste dos pisos nacional. Então, quais são os impactos desta decisão e demais decisões que nós já reforçamos a respeito quanto à possibilidade? Ela vai abrir mais um precedente para que outros professores também movam ações, não só contra o Estado do Rio de Janeiro, assim como Sergipe, Alagoas, outros estados também que não estão cumprindo a determinação do piso nacional, não é? Então, o piso da categoria
é sempre válido observar lá quais são os padrões, né? Então, se está preenchido o requisito para a aplicação do piso mínimo, né, do piso nacional, deve ser aplicado corretamente, tá? Nós temos um vídeo que eu já até saliento novamente, que eu falo a respeito sobre a base do piso, né? A variação, porque cada ano o MEC vai, por meio de portaria, estabelecer quais são os percentuais médios de mercado, tá? Percentuais médios aplicáveis ao caso, né? Então vamos lá. E chegou o momento mais importante desse vídeo, né? Como saber se seu salário está correto, né? Algo que é muito difícil a gente saber, fazer um comparativo. Você vai olhar, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o seu olerite ou informe de rendimento, extrato, né? A depender onde você é vinculado, cada local tem o seu nome, mas eu vou dizer aqui mais simples, né? O seu olerite, né? Você vai pegar o seu olerite e vai fazer um comparativo. Você pode até imprimir um de dezembro e um de janeiro. E aí você vai ver quantos de percentual está sendo aplicável ali. E aí você vai olhar, olha no Google aí, joga no Google, qual é o piso nacional de 2020. Aí você vai olhar 2020, não teve. Qual foi de 2021? Ah, tantos por cento. Então você vai verificar o comparativo entre dezembro e janeiro para ver se houve realmente aplicação do piso nacional ou não. Em seguida, você vai olhar também no próprio Lerite vai dizer lá se vai estar aplicável a legislação X, que é de diretrizes básicas da educação. Então, existe esse outro ponto bem interessante de você fazer essa análise inicial. Claro que eu estou comentando aqui que não significa que você vai excluir uma consulta de um profissional, de um advogado, para fazer uma análise do caso, né? Isso não vai excluir, só estou fazendo uma leitura inicial. Você vai pegar os seus olerites, seus contra-cheques e vai verificar se realmente está sendo aplicável o piso nacional ou não. Então, aí você vai verificar, você vai fazer a leitura desse piso, tá certo? É muito importante esse ponto, porque você vai saber exatamente o que você vai fazer. Se cabe uma ação, então você deve fazer o quê? Ingressar com a ação. E aí, no caso, eu deixo aqui nas conclusões o que deve ser feito. Se o seu salário está abaixo do piso, você pode ingressar com a ação na justiça e corrigir essa situação. Então, ele tem dois efeitos principais dessa ação. O efeito retroativo, você vai receber o pagamento dos últimos 5 anos, que aquilo que não foi pago corretamente, né? Vamos supor que você ganhava 4 mil durante muito tempo, nunca teve um reajuste. A prefeitura nunca reajustou. E aí, com a ação judicial, você vai pedir o retroativo. E aí você recebe 10% de um ano, 20% de outro, 15, 5%, assim por diante, um exemplo. E aí tem também um efeito para o futuro, né? O efeito mais adiante. O que acontece? A partir dos próximos meses, a partir da decisão da sentença, o juiz decidindo, a juíza decidindo o caso, vai se aplicar o piso nacional e a pessoa é obrigada, né, o Estado ou o município é obrigado a efetuar o pagamento conforme a legislação em vigor, certo? E conforme os índices de correção que foram realizados durante as portarias do MEC, tá certo? É isso. Eu agradeço você que nos assistiu. Se você tiver críticas, dúvidas ou mesmo sugestões de novos temas, sempre entre em contato conosco aqui nas minhas redes sociais e sempre consulte também sempre um advogado para que consiga lhe trazer um suporte. Aqui é um caráter apenas informativo, tá certo? Vejo vocês nos próximos vídeos.